E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando é o Wesley. E nesse vídeo nós vamos aprender a pintar a pele, tá? Que é uma parte muito importante, se não a mais importante em todos os desenhos, tá? Então assiste o vídeo até o final que eu vou passar muita dica muito legal, tá? Que tu vai realmente aprender de uma vez por todas como fazer qualquer pele de anime. Por que essa parte é mais importante? Porque é a parte que não mais vai desenhar. Então isso já é o primeiro ponto. Os lápis de cor de pele, tu consegue fazer várias pinturas de pele usando somente um rosa claro e um marrom, os dois cores mais comuns. Mas quanto mais tons de pele tu tiver, melhor será para os seus desenhos, tá? Porque tons de pele existem muitas variações. Então, se você puder procurar uma caixinha que tem só tons de peles ou caixinhas maiores, vai te ajudar nisso também, tá? Então, tons de pele é uma coisa que tem muita variação, então é bom tu ter bastante opção, tá? Qual é o primeiro passo? Primeiro passo, escolher os tons que tu vai usar. Então o que eu recomendo? Sempre tu tem que ter uma cor principal, que é o que eu falo, uma sombra e um tom mais claro, pode ser. Então tu sempre precisa dessas três cores. A cor principal vai ser aquela cor que mais vai ter no desenho. A sombra vai ser a cor mais escura para tu fazer as luzes e as sombras, para tu fazer as sombras no caso, né? E a cor mais clara vai ser a cor que vai te ajudar a misturar o seu desenho. Esses são os pontos mais importantes numa escolha de pintura, tá? Uma escolha de cores para você pintar. Então, isso é o primeiro passo. E na pele não é diferente. Escolha as três cores que tu vai usar. Eu, nesse desenho, vou usar um rosa claro, vou usar um marrom, vou usar também se não me engano, no Sasuke eu usei rosa claro e somente um marrom, tá? E depois teve um outro tom de rosa claro também que eu usei, mas a cor principal que eu usei nesse desenho foi rosa claro. Mas tu pode fazer isso também, tu pode usar duas cores iguais, só que um tom mais claro que o outro, já ajuda. O tom mais claro só é a única função dele é misturar as cores, tá? É realmente, eu já vou explicar o porquê. Já vou te explicar como que isso funciona, como que tu vai fazer isso e que hora, é o principal ponto, que hora que tu aplica o tom mais claro. Primeira coisa que eu comecei fazendo, eu peguei o meu tom principal, meu rosa claro, e vim preenchendo a folha, tá? Eu não tô pressionando o lápis de forma nenhuma, eu só tô querendo realmente tirar o branco do papel. Então tem vários espaços em branco, e eu vou tirando tudo isso em camadas. Quais são os movimentos que é importante você fazer? Comece fazendo movimentos circulares, pode fazer um movimento horizontal, pode fazer um diagonal, pode fazer em vários movimentos diferentes. Isso é indiferente. Se tu quiser fazer um movimento só os movimentos circulares, pode fazer também, tá? Mas isso não é o grande fator, o grande impactante. O importante é que você aplique várias camadas e sempre da mesma força. Isso é o principal fator que vai fazer sua pintura homogênea, tá? Então eu comecei aplicando que é o único princípio, a única ideia, o único objetivo que você tem aplicando essa primeira camada é tirar o branco do papel. Então faço o mais preenchido possível sem forçar o lápis. Por cima eu venho aplicando as sombras, como eu já estou fazendo agora. O que eu estou fazendo? Por que eu venho aplicando sombras por cima? Para ter uma técnica chamada que é o quê? Que é escurecer aos poucos. Então eu começo a pintura em sistema de camadas, sempre escurecendo aos poucos. Então depois que eu terminei o rosa claro, eu venho com o meu marrom aplicando as partes por cima das sombras, as partes que vão ter sombras no desenho, eu venho aplicando um marrom. E aí eu faço uma camada. Por cima disso, no vídeo não dá pra ver porque tá muito acelerado, mas eu venho e aplico mais uma camada de rosa claro por cima da sombra, sem pressionar. Depois, por cima disso, eu venho e aplico mais uma camada de marrom. E assim eu vou escurecendo aos poucos, sempre aplicando o sistema de camadas. Eu começo, vamos pelo pescoço. Comecei uma primeira camada bem fraquinha de rosa claro só para tirar o branco do papel. Vim, marquei as sombras e comecei aplicando as sombras. Depois eu começo tudo a fazer as camadas. Rosa claro, marrom, rosa claro, marrom, rosa claro, marrom. Até eu chegar no tom de sombra que eu quero e até ficar o mais uniforme que eu posso, que eu consigo, tá?
Então é assim que funciona uma pintura de luz e sombra. E na pele é assim que funciona. Tu vai pegar, pode ser em outras partes também tu pode fazer a mesma técnica, mas a pele, o que você precisa ter? Sempre essa luz e sombra, e a pele tem que tomar muito cuidado, porque como é um ponto de muito forte do desenho, tem que ficar o mais homogêneo possível. Então tenha muita paciência e perca tempo, entre aspas, nessa parte. Realmente se dedique, se esforce bastante nessa parte, que ela vai fazer muita diferença, tá? Então eu peguei, fiz isso, essa questão, fui escurecendo aos poucos e vou chegando no tom que eu quero. Aquele tom mais claro, que hora que eu uso? Deve estar se perguntando. Simples, é agora. É depois que tu chegou no tom mais escuro possível, depois que tu chegou no tom da sombra que te agrada, tu vai vir e tu vai aplicar o teu tom mais claro. Isso vai fazer que tu misture as cores por cima. E esse tom mais claro tu pode dar uma pressionada a mais. E aí, onde que eu vou aplicar? Por todo o desenho, toda a parte da pele tu vai aplicar esse tom mais claro. E assim tu faz essa pintura da pele. Simples, vi como realmente o que tu precisa de mais disso. Paciência, vai escurecendo aos poucos, vai fazendo sempre em camadas, que a tua pintura vai ficar bastante homogênea, tá? Não tem segredo realmente. Tu só precisa realmente ter bastante paciência. Se tu for querer se apressar ou se tu pressionar o lápis, vai ficar ruim a sua pintura. Não pressione o lápis de jeito nenhum, tá? Isso é muito importante entender. Principalmente no começo, não pressione o lápis, sempre pega e vai escurecendo aos poucos. Se tu quiser pressionar um lápis, tu pode em tons mais claros. Então, por exemplo, como aquele tom mais claro que eu usei, eu peguei e fazendo isso eu só vou preencher as cores mais e vou misturar mais. Se eu fizesse isso no marrom, ia ficar muito estranho, tá? Agora indo pro Naruto. O Naruto, o que eu peguei e fiz? Eu usei um tom diferente da pele. E aí que é a questão que eu falei que é bom tu ter uma caixinha de lápis de cores. Porque como são dois personagens assim diferentes, se eu pintar a mesma tom de pele pros dois, fica estranho. Então eu fiz um tom de pele diferente pro Naruto. Mas o mesmo princípio. Vim aplicando aquele rosinha claro somente para tirar o branco do papel. Por cima eu apliquei um marrom mais tostado, mais puxado para um amarelo queimado. E depois disso eu venho aplicando uma segunda sombra, que é isso que eu também faço na pele, mas depende muito do desenho, as partes que eu faço na pele. Tu vê que eu apliquei a sombra ali em cima, e agora eu venho com um sépia, um preto mesmo, e venho aplicando algumas partes que eu quero mais escura ainda, uma segunda sombra. Então já tem esse tom de sombra e agora tem uma segunda sombra. Depois eu vou chegar no tom de pele normal do Naruto, tá? Que eu vou fazer esse desenho, que eu quero fazer uma pele mais clara. Mas isso também tu pode fazer, é uma coisa que eu também faço nos desenhos. Às vezes eu faço mais de um tom de sombra. Um tom escuro, um tom muito escuro. Isso varia de desenho para desenho. Mas o importante é que você entender que o princípio, como aplicar as cores, é sempre igual. Sempre do mais claro para o mais escuro, sempre trabalhando em camadas. Essa é a melhor técnica para você fazer, tá? Sempre vá com muita paciência e não pressione os lápis logo de começo. Se você pressionar muito os seus lápis logo de começo, tu não vai conseguir misturar as cores mais para frente. Então vai acabar que o seu desenho vai ficar bem estranho por isso. Então tome muito cuidado nesse aspecto. Faça sempre com muita paciência, aplicando várias camadas e vai escurecendo aos poucos. Aí agora também eu já vim ali com aquele rosa claro. E o tom mais claro que eu usei nesse desenho foi o areia. Por isso que ele dá esse aspecto mais amarelado pro personagem. Porque eu usei o areia, tá? Então isso é o ponto que eu tava falando, repetindo, sobre ter mais de um tom de pele. Isso é muito importante para você ter variedade. Cada personagem tem um tom de pele específico, então se você principalmente você for fazer dois personagens na tela, tu fazer o mesmo tom de pele para eles vai ficar estranho, não vai ficar legal. Então toma cuidado, tenta ter mais de um tom de pele, tenta realmente comprar uma caixinha que só tenha lápis de tom de pele. Isso vai ajudar muito seus desenhos, não tem ideia. Até porque tom de pele é de longe os primeiros lápis a acabar.
porque é os que tu mais usa, né? Então é importante tu realmente ter mais variedade, é realmente importante tu se preocupar um pouco com isso, tá? Então essas dicas que eu tô passando assim são muito importantes e claro, você ter tons de pele vão te ajudar muito, tá? E quais cores dá para usar para pele? São muitas. Basicamente todos os marrons e derivados dele, por exemplo, bordô, sépia, canela, todas essas cores dá para usar para sombras de pele e cores de pele normal dá para usar em um monte, rosa claro, areia, até um salmão, dependendo, até um laranja, dependendo. Tudo vai como tu vai aplicar essas cores, tá? Sempre, novamente, com muita paciência, tá? Sempre escurecendo aos poucos, aplicando várias camadas. Mas sim você consegue fazer vários tons diferentes de pele, tá? Tudo depende de cada personagem que você estiver fazendo. Então é muito importante você lembrar disso também, tá? Outra coisa, o branco é um lápis que mistura muito bem as cores, tá? É um lápis que ele ajuda a misturar as cores. Eu não recomendo você aplicar o branco na pele, porque o branco ele vai deixar os lápis, o tom do lápis mais claro. Então, se você não quer um tom muito claro, se você fez uma sombra, aplicar o branco vai deixar um pouco estranho, deixar um pouco diferente o seu desenho. Então, se tu for para usar um branco, que eu não recomendo, use só em tons bem clarinhos de pele, realmente, ou por exemplo, como se fosse no rosto ali do Naruto, que naquele areia bem clarinho. Mas o meu principal ponto que eu recomendo é tu usar realmente um tom mais claro. Assim como eu usei o areia no Naruto, é o que eu te recomendo. Se tu não tiver o areia, mas tiver um branco, tenta usar em tons um lápis em partes mais claras, mas não recomendo muito, tá? E nas partes mais escuras, eu recomendo sempre quando se tu for quiser fazer também, assim como eu fiz nesse desenho, uma segunda sombra, faça somente em extremidades, por exemplo, ali no embaixo do olho, quando ele tá aquela na linha de expressão, ali na testa, ou embaixo do queixo, ali na bordinha da boca. Partes mais assim são as mais comuns para poder fazer bem escuro e ficar um efeito legal, tá? Não tome cuidado para não aplicar muito essa segunda sombra que vai ficar estranho, tá? Então, realmente aplique poucas vezes, mas aplique em pontos bons, tá? Pontos bem específicos, pontos bem interessantes, que já vai dar um diferencial muito legal para o seu desenho, tá? Mas o ponto principal desse vídeo, se você tem dificuldade nessa parte, sempre entenda o que tem que ser bem uniforme e tem que ter bastante paciência. Então sempre vai escurecendo aos poucos. Como eu falei, se tu tiver um rosa claro e um marrom, tu já consegue fazer tua pintura de pele, tá? Tu só precisa ter paciência e saber misturar as cores. Mistura de cores é o fundamento principal da pintura, tá? Se você souber fazer luz e sombra e misturar as cores, você consegue pintar absolutamente qualquer desenho, tá? Então sempre lembre disso. Tenha muita paciência e vai sempre misturando as cores para você aproveitar o máximo dos seus lápis de cores. Então foi assim que ficou o desenho. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar com um amigo. Vou deixar aí no link a playlist tutoriais de desenho, uma playlist que tem vários outros vídeos ensinando a fazer pintura, ensinando a aplicar luz e sombra, degradê, mistura de cores, todos os princípios que você precisa saber para fazer boas pinturas, tanto de pele quanto das outras partes, tá? Então clica nas playlists que esse vídeo vai ajudar bastante. Te aguardo no próximo vídeo, até mais, até a próxima, tchau!